boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, pessoal, nossa matéria de hoje é matemática e vamos falar sobre conjuntos e subconjuntos. É um assunto bem tranquilo também, porque já estudamos em alguns anos, de escolaridade e tudo mais. Só vamos complementar um pouquinho mais sobre o assunto, e aprendemos algumas coisinhas que talvez tenha passado em branco, ou então que vocês, vamos relembrar algumas coisinhas que vocês devem ter esquecido, tá bom? E para entendermos melhor sobre o assunto, vamos pegar o livro de vocês, lá na parte de matemática, na página 32, para acompanhar a leitura atenciosamente. Todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar nos de vocês também, beleza? Então é isso, vem comigo. Conjuntos e subconjuntos. Neste final de semana, União resolveu arrumar o seu armário. Para isso, ela separou a roupa em grupos: vestidos, saias, camisetas e calças. Podemos dizer que União separou as roupas em conjuntos. Conjuntos são chamados um grupo de elementos que possuem características em comum. Observe alguns exemplos de conjuntos: conjuntos de carrinhos, conjuntos de formas geométricas, conjuntos de moedas, conjunto de vogais. Representação tabular de um conjunto. Um conjunto pode ser representado da forma tabular. Trata-se da enumeração dos elementos do conjunto entre chaves separados por vírgula. Exemplo: conjunto dos dias da semana. D igual segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Conjunto das vogais. V, A, E, I, O, U. Representação de um conjunto por um diagrama. Um conjunto pode ser representado de maneira geométrica. Esse tipo de representação, os elementos aparecem desenhados ou escritos numa região delimitada por uma linha fechada. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5. A, B, L, I, R. Conjunto dos números entre 1 e 5. Conjunto de letras da palavra abril. Classificação de alguns tipos de conjunto. Alguns conjuntos podem receber nomes especiais de acordo com o número de elementos que eles possuem. O conjunto unitário trata-se de um conjunto que possui apenas um elemento. Exemplos: o conjunto dos planetas do sistema solar, que começa com a letra T. Terra. O conjunto das cores da bandeira do Brasil, que começa com a letra V. Verde. Conjunto vazio. Trata-se de um conjunto que não possui nenhum elemento. Ele é representado de maneira tabular pelas chaves sem nenhum elemento dentro, pelo sinal de vazio, que é o zero partido, ou um diagrama sem nenhum elemento. Exemplos: conjunto de planetas do sistema solar maiores que o Sol. Zero. Conjunto dos meses do ano com 32 dias. Zero. Conjunto das palavras que começam com a letra C cedilha. Nenhuma. Relação de pertinência de um elemento no conjunto. Para dizer se um elemento pertence a um conjunto ou não, usamos os símbolos E, de pertence, e E partido, de não pertence. Vamos analisar o conjunto das letras da palavra amor. Amor. A vogal A é um dos elementos desse conjunto. Então, podemos dizer que A, E, P, o elemento A pertence ao conjunto P. Já a vogal U não é um elemento desse conjunto. Então, podemos dizer que U não pertence, E, P. O conjunto U não pertence ao conjunto P. Num conjunto, não existem elementos iguais por esse motivo. No conjunto das letras da palavra amor, a letra A não se repete. União de dois conjuntos. É possível realizar operações entre dois conjuntos. Uma delas é a operação que chamamos de união, que é a letrinha U entre parênteses. A união de dois conjuntos consiste em um conjunto formado por todos os elementos desses conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, A 2, 4, 6, 8 e 10, B 2, 5, 7, 9. Dizemos que A
união e B, a união dos conjuntos A e B, é igual ao conjunto 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, A, U, B igual 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subconjuntos. Uma parte do armário do Senhor Infinito é reservada somente para as roupas de cima, camisetas, ternos e camisetas regatas. Dentro desse conjunto, temos 3 subconjuntos: conjunto das camisetas, conjunto dos ternos e conjunto das camisetas regatas. Um conjunto é também chamado de subconjunto quando todos esses elementos estão presentes em um conjunto maior. Observe que todos os elementos do conjunto C pertencem a um maior conjunto, o A. Todos os elementos do conjunto T pertencem a um conjunto maior, A. E todos os elementos do conjunto R pertencem a um conjunto maior, A. Portanto, podemos dizer que C é um subconjunto de A, pois todos os elementos C pertencem também a A. T é um subconjunto de A, pois todos os elementos de T pertencem também a A. R é um subconjunto de A, pois todos os elementos de R também pertencem a A. O conjunto G não é um subconjunto do A, pois diferente de A. Relação de continência. Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem a um conjunto B, dizemos que A, C, B. A está contido em B. Dados os conjuntos A, B e C, verifica-se A, B, C, A. Vamos verificar se todos os elementos de B pertencem a A. Assim, podemos afirmar que B, C, A. Conjunto é um grupo de elementos que contém características em comum. Por exemplo, se eu juntasse um monte de blusas dessas aqui lá do trabalho, né? Lá da escola, ó. Lá do colégio, né? Colocasse elas todas organizadas na minha cama, por exemplo, seria um conjunto das camisas do serviço, da escola, né? Porque elas contêm características em comum. Elas são vermelhas, tem gola branca, tem bolsinho vermelho. Aí, se caso eu quisesse montar um grupo, né, de relógios, eu colocaria vários relógios juntos e contém características em comum também. Eles medir tempo, né, nos passam o horário, não é mesmo? Eles têm características em comum. Então, todos os elementos que contêm características em comum estão juntos, né, e agrupados, conseguimos chamar de conjuntos. Subconjuntos são quando existem conjuntos dentro de um conjunto só. Por exemplo, se eu pegasse todas as minhas camisas do guarda-roupa e separasse as camisas rosas, as amarelas e as verdes, mas em um apenas conjunto, né? Todas as minhas camisas, elas contêm algo em comum. Elas são regatas, né? Elas são assim, não tem manguinha, né? Então, separei as de manga das sem manga, né? Aí, separei um conjunto, né, das camisas sem mangas e as com mangas. Dentro das camisas sem mangas, dentro do meu conjunto, eu tenho as coloridas, como eu havia dito. Então, cada cor é um conjunto também. Então, ele é um subconjunto do conjunto de camisas. Por exemplo, vermelho. Eu tenho um conjunto de camisas vermelhas dentro do subconjunto, né? Eu tenho um subconjunto de camisas vermelhas dentro do conjunto de camisas regatas. Também tem representação, na verdade, tabular de um conjunto, né? Que colocamos, por exemplo, dias da semana, como tá aí no livro de vocês. Dias da semana. Dias começa com D. Então, eu coloco o D, tracinho, e entre aquelas chaves, eu coloco os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Agora, já embaixo são as vogais. Vogais começa com V. Então, eu coloco a letrinha V igual e dentro das chaves as vogais, né? Agora, se for por diagrama, eu faço um círculo bem redondinho e dentro desse círculo eu coloco o meu conjunto. Por exemplo, se eu fosse fazer do dia das semanas, eu ia colocar D igual o círculo,
né? E segunda, terça, quarta, quinta, tudo dentro do círculo. A mesma coisa tá aí. Por exemplo, dos números de 1 a 5. Os números eu coloquei N, um tracinho, o círculo e os números 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Mas também a classificação dos conjuntos, né? Por exemplo, se caso eu não tivesse nada dentro de um conjunto, eu tivesse um conjunto vazio, já dei a resposta. O meu conjunto, quando ele não tem nenhum elemento dentro dele, ele é um conjunto vazio. Caso eu tenha apenas um elemento dentro dele, eu tenho um conjunto unitário. Unitário. O próprio nome já diz, conjunto vazio e conjunto unitário. Por exemplo, voltando aos conjuntos das camisas. Eu falei vermelho, amarelo e verde, se eu não me engano. Se não foi, vamos fazer agora de vermelho, amarelo e verde. Então, se caso eu mencionasse assim, tem uma camisa laranja, ela estaria dentro desse conjunto? Não, porque eu falei vermelho, amarelo e verde apenas. Laranja não pertence a esse conjunto. E quando eu quero dizer quando um conjunto não pertence, um elemento não pertence a um conjunto, eu faço apenas esse ezinho aí, né, que tá no livro de vocês, riscado no meio. Caso ele pertença, eu faço apenas o ezinho que tá aí no livro de vocês. União dos conjuntos. Por exemplo, se eu tenho dois conjuntos, eu tenho um conjunto de números de 1 a 5 e depois um conjunto de números de 6 a 10, né? Eu faço uma união desses conjuntos. Esse conjunto aqui é o conjunto A e esse é o conjunto B. Quando eu uno, né, boto os números de 1 a 10, eu faço essa união para eu identificar que aquele grupo ali ele foi unido, né? Eu tive uma junção, eu identifico com a letrinha U, como também tá aí no livro de vocês. Eu coloco a letrinha U, e B, que é o U pertence. Pertence não, perdão. Uniu, né? União. A se uniu ao grupo B. Tudo bem? Agora que entendemos mais sobre o assunto, vamos para os exercícios. No número 1, escrito o seguinte: escreva de forma tabular os seguintes conjuntos. Número, né? O conjunto de números ímpares entre 6 e 16. Então, vou lá, né? Botar a letrinha N, número, igual. Aí, vou botar os números ímpares de 4 a 16. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Não posso colocar o 16 porque é só até o 16. Então, boto eles dentro das chaves. E vocês vão fazer isso com a letra B, C, D e só, ok? Vão escrever eles dentro das chaves, tá? Agora, já no número 2, vocês vão dizer se pertence ou não pertence, como eu havia dito. Vão usar o ezinho ou então o ezinho riscado. Aí temos dois grupos aí, né? Dois conjuntos, do conjunto A e o conjunto B. Aí temos também os elementos embaixo destacados. Por exemplo, o caminhão aí. O caminhão, ele pertence ou não pertence ao grupo A? Se pertencer, vocês vão colocar o ezinho, como está no livro aí. Se não pertencer, vocês vão colocar o ezinho e riscar, ok? Número 3. Represente os conjuntos de forma tabular, seguindo um modelo. Muito fácil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o primeiro modelo aí, né? Das formas geométricas, né? Que estão aí apresentadas aí. Por exemplo, tem aí formas geométricas. Geométricas, ele usou a letrinha G. Aí botou cubo, cilindro, esfera e pirâmide, que são os elementos que tem dentro do conjunto. Vocês vão fazer isso com os outros também. Por exemplo, do lado está escrito... não, temos materiais escolar. Materiais começa com a letra M, né? Então, eu posso colocar M igual. E quais são esses materiais que estão aí dentro? Vocês vão escrever dentro das chaves, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com os outros dois conjuntos que tem aí também. Número 4. Dados os conjuntos. Temos os conjuntos A, B, C e o conjunto D, tá? Determine os elementos do conjunto. Letra A. Vocês vão unir o conjunto A com o conjunto B. Então, vocês vão botar A, U, B igual. Vão unir os números do conjunto A do conjunto B. Vai ficar 2, 3, 5, 7, 9 e 10. Ok? Tá errado, perdão. Vai ficar 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Vocês vão juntar os dois conjuntos.
Letra B, a união do conjunto A com o conjunto C. Mesma coisa que vocês fizeram no de cima, vocês vão fazer no de baixo. C, a união do conjunto C do conjunto D. D, a união do conjunto B do conjunto D. E, a união do conjunto A, B, C e D, tá bom? Vocês vão fazer a união de todos esses conjuntos. Número 5. Dados os conjuntos A e B. A é o conjunto de números pares entre 1 e 11 e o conjunto dos números ímpares menores que 12. Então, menor do que 12 não pode passar de 12. Letra A, escreva um subconjunto de A, né, o conjunto A, com 3 elementos. Apenas 3 elementos. Por exemplo, conjunto dos números entre 1 e 11. Então, podemos colocar aí o números N, mas tem que ser menores, né? Com 3 elementos apenas. Então, podemos colocar números pares 2, 4 e 6, que são os primeiros números, né? Aí eu coloco aí. Na letra B, vocês vão fazer um subconjunto, né, de B, né? Tem o conjunto B aí, vocês repararam? Conjunto de números ímpares menores do que 12, com 5 elementos apenas. Tem que ser menores que 12 apenas com 5 elementos, ok? Dado o conjunto A, letras da palavra garrafa, determine. Então, aí não temos mais números, é uma palavra, na verdade. Então, letra A. O ou os subconjunto ou subconjuntos de A com um elemento. Então, vocês vão fazer as chaves, né, com um elemento apenas, ou seja, os elementos que não se repetem, tá bom? Vocês vão colocar aí, por exemplo, eu tenho a letra G, R, F e A. Temos 4 elementos aí, né? Alguns se repetem, mas vocês não precisam repeti-los, não. Eu quero apenas um, tá bom? Letra B. Os subconjuntos de A com 2 elementos. Por exemplo, eu posso usar o G e o R, o G e o F, o G e o A, o R e o F, juntar todas as letrinhas aí, ok? Os subconjuntos de A com 3 elementos. 3 elementos agora, posso usar também o G, o R e o F, o G, R e o A, tá bom? Os subconjuntos das letrinhas, das palavrinhas aí. Deu subconjunto de A com 4 elementos. Então, são os 4 elementos que nós usamos, né? Das nossas palavrinhas. Das nossas palavrinhas, não, da nossa palavra. Foi G, o R, o F e o A, de garrafa. E o E, por último. Se o subconjunto... Não, perdão. Se o conjunto vazio também é um conjunto de A, quantos subconjuntos A possui no total? Então, 4, 6, 4, 1, 1, né? Que são os subconjuntos que nós encontramos. Qual é o total dessa soma toda? Vocês vão responder aí, será o total de subconjuntos, ok? Por hoje é só. Eu sei que é um assunto um pouquinho complicado, que mexe um pouquinho com o nosso cocoroco, mas conforme vamos praticando, nós entendemos melhor sobre, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.